Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, te louvamos pelo final de semana que se passou, por podermos descansar de nossos trabalhos, participarmos de nossas igrejas. Nós te pedimos, abençoe esta semana que se inicia, abençoe o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo o que fizermos, que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, que diz assim: Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estarem de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? E que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando Daniel, no Antigo Testamento, foi levado como escravo para a Babilônia, ele foi levado para servir ao rei Nabucodonosor no palácio, porque ele era jovem e inteligente. O rei mandou que os escravos comessem as mesmas comidas que ele comia. O problema era que essa comida era considerada impura pelos judeus e quem comesse dela estaria cometendo pecado contra Deus. Assim Daniel resolveu isso em Daniel 1:8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. De fato, Daniel, mesmo escravo, não se contaminou com as comidas proibidas da Babilônia, nem adorou os deuses pagãos que existiam lá. Essa seriedade e fidelidade com Deus é que está faltando nos dias de hoje em muitos que se dizem cristãos. Muitos querem ser chamados de cristãos e até vão para a igreja de vez em quando, mas no dia a dia vivem erros e pecados que os não cristãos vivem. Não há diferença entre o cristão e o não cristão no mundo de hoje. O apóstolo Paulo vem a nós para dizer que isso não é possível. Ele até dá exemplos de como os cristãos devem ser diferentes dos não cristãos, como a luz não pode conviver com a escuridão, o certo não pode conviver com o errado, Jesus Cristo não pode conviver com o diabo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar, sofrendo pelos nossos pecados na cruz e morrendo para que nós recebêssemos por graça e por amor de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz 1 Pedro 2,24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele vocês foram curados. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, o pecado, e já chegou o que é nova, vida vivida na fé, na esperança e no amor que Cristo nos deu. Coloca-se, portanto, uma enorme diferença entre quem é cristão e quem não é cristão no mundo.
O comportamento, as atitudes, os valores, os princípios e a moral de quem é cristão devem ser diferentes de quem não é cristão. Nós cristãos moldamos nossas vidas pela palavra de Deus e especialmente pelos 10 mandamentos. O mundo pensa e age diferente, porque o mundo não tem esse princípio básico que é a palavra de Deus. Veja o que Paulo diz hoje sobre ser cristão no mundo. Não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Paulo não está dizendo para os cristãos de Corinto e para nós que devemos fugir do mundo, mas que precisamos manter nossa integridade cristã no mundo. Existiam alguns problemas dos cristãos de Corinto que eles deveriam mudar, como por exemplo, os casamentos mistos do cristão com o não cristão, onde o cristão acabava abandonando a fé e indo no caminho do não cristão. Os cristãos de Corinto não deveriam participar das festividades pagãs para ter sucesso em seus negócios e agradar os pagãos. Os cristãos de lá, bem como os cristãos de hoje em dia, precisariam cuidar com os falsos mestres e falsos ensinamentos que chegavam a eles com uma roupagem boa e agradável. Pelo contrário, os cristãos deveriam influenciar os não cristãos para que eles abandonassem a sua vida longe de Deus em pecados e se voltassem para Cristo na fé. A comparação entre luz e escuridão é fantástica neste ponto. Imagine um lugar totalmente escuro. Você acende uma velinha bem pequenininha e o que acontece? Todo lugar acaba se iluminando. Paulo diz que é assim com os cristãos. Jesus também diz que nós cristãos somos a luz do mundo e por isso com a nossa vida devemos iluminar a vida dos outros pelo nosso modo de viver, agir e falar. Veja, estimado irmão e irmã, que afirmação forte Paulo nos diz hoje, pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos o templo ou a casa do Espírito Santo que habita em nossa vida, em nosso corpo. Como pode o Espírito Santo habitar em uma vida que é toda errada, cheia de pecados, longe de Deus, da sua palavra, da oração e da igreja? A resposta é: ele não habita em uma vida assim. Se você e eu queremos conservar o nome de cristãos, devemos repensar nossas vidas e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Devemos buscar em primeiro lugar na vida Cristo, sua palavra, oração e igreja. Devemos mostrar com a nossa vida e o nosso falar que somos diferentes dos outros porque Jesus habita em nós. Paulo termina o texto de hoje falando sobre o que acontecerá se nós vivermos de verdade a nossa fé em Jesus, segundo a sua palavra. Deus diz assim para nós: eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, perdoe os nossos muitos pecados que cometemos diariamente, que nós possamos viver uma vida na fé em Cristo, uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua palavra. Com o nosso jeito de viver e de falar, possamos testemunhar a nossa fé para aqueles que não têm Jesus, e que possamos viver como luzes a brilhar neste mundo. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.